Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Então vamos lá, vamos estudar a palavra. Vamos começar assim. Fé não é uma fé tola. Sua fé tem que ser uma fé inteligente. Você tem que saber no que você acredita. Fé, vamos colocar assim. Nós temos uma fé natural. Certo? Todo mundo tem um tipo de fé, uma fé natural. Porém, nós também temos uma fé para a salvação. Eu creio em Jesus. Por que eu sou salvo? Para ser salvo, rapaz, hoje o olho está uma maravilha, hoje está tudo embolado mesmo. Para sermos salvos, nós precisamos ter fé em Jesus. Qual fé? É necessário, Romanos capítulo 10 vai dizer lá, que se com teu coração creres que Deus enviou Jesus e que ele morreu, mas ressuscitou dentre os mortos, e com tua boca confessares, tu serás salvo. Então você tem que crer, ter fé. Fé de quê? De que Deus enviou Jesus, que ele morreu e ressuscitou. Você crê nisso? Amém. Então eu creio nisso, nós cremos nisso e temos que confessar. Confessar o quê? Confessar que nós acreditamos que Ele é suficiente para nos salvar e nós o queremos, o desejamos como Salvador. Isso é fé. Fé para a salvação. Existe fé como dom. Um dos dons do Espírito se chama fé, dom da fé. É aquela fé, uma fé que a gente pode chamar assim, uma fé de fé sobrenatural. Porém, entenda bem uma coisa. Tem pessoas que são pessoas de fé, naturais. Tem gente que joga na loteria esportiva. Nem sei se tem mais loteria esportiva, aquela da zebrinha, né? Joga aí na Mega Sena, sei lá, esses negócios aí. Porque ele acredita que um dia ele vai ganhar aquele negócio, ok? Porém, fé do crente, a fé do crente precisa estar baseada na palavra. A palavra é a verdade. Aquilo que está na palavra, eu posso confessar isso aqui e eu posso ter fé que aquilo que está escrito vai acontecer, porque está escrito e a palavra do Senhor é a verdade. Ok? Isso aqui é muito, muito, muito importante que eu estou falando para você. Você que deseja uma vida cristã de verdade em Jesus. Você precisa saber o que está escrito na palavra. Você precisa saber o que está escrito na palavra. E pelo que se está escrito na palavra, eu tenho fé. E isso vai acontecer. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus. Está escrito na palavra. Jesus disse: errais por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Eu preciso saber. Isso aqui é o manual do fabricante. Quem é o fabricante? É o Senhor. E Ele me dá o manual. Eu olho o manual. Por exemplo, vocês sabem que eu sou muito pedagógico para falar. Eu troquei o carro. E eu queria o carro com um determinado dispositivo lá. De uma determinada maneira. E o carro não funcionava igual o outro, o anterior. E eu não gostei daquilo. Eu estava tão aborrecido com aquilo que eu falei assim, eu vou trocar o carro. Eu vou trocar. Paguei lá 2, 3 parcelas, falei assim, vou trocar o carro, vou trocar esse negócio, esse carro é muito ruim, a direção é mole demais, parece que o carro está fugindo. Eu falei assim, não é possível, pois isso aqui deve estar com a suspensão quebrada, um troço qualquer. O manual daquele carro é dessa grossura assim, ó. Você leu? Nem eu. Aí eu fui fazer a revisão, levei para o cara. Falei assim, meu irmão, dá uma olhada nessa suspensão aí, velho. Acho que tem alguma coisa quebrada, que esse negócio está mole e tal. Ele falou assim, não, senhor. Isso é o sistema do carro, para detectar isso. Mas tem uma maneira de o senhor desligar isso. Se o senhor apertar um botão ali no painel, desliga isso. Eu falei assim, é verdade. Eu estou falando para vocês, eu ia devolver o carro. De tanto que me incomodava, eu ia devolver. Mas havia uma maneira de eu tirar um benefício daquilo ali que eu não tinha noção.
Por quê? Porque eu não li o manual. E aí você está rindo de mim por causa desse problema, mas talvez a sua vida também precise que você leia o manual. Porque tem coisas na sua vida que ainda não aconteceram pelo simples fato de você não conhecer o que tem no manual. Porque se está no manual, vai funcionar. Ô, irmãos, 3 me entenderam. Eu vou repetir aqui, irmão. Se está no manual, vai funcionar, irmão. Por exemplo, uma coisa que está no manual: e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Outra coisa que está no manual: tem alguém entre vós tristes? Tiago fala. Alguém entre vocês está triste? Alguém está triste? Ore. Aquele que está alegre, cante louvores. Aí fala assim: e se houver um doente no meio de vocês? A oração da fé salvará o doente, e os presbíteros da igreja ungirão com óleo. É bíblico, é palavra de Deus. Se é palavra de Deus, a palavra de Deus diz, então, irmão, vai haver cura. Eu posso orar, irmãos, 3 me entenderam, eu posso orar, eu posso ministrar e Deus vai operar. Agora eu quero convidar vocês aqui para raciocinarem comigo uma coisa. Preste atenção. Um pessoal lá perto da sua casa, uma pessoa caiu endemoniado. Aquele que vira o pé para trás. Vocês não acreditam nisso, não? Deixa eu contar, vou contar uma história para vocês. O pastor Josué falava que quando ele dirigia Santa Bárbara, ele era diretor da Plastigel. Aí, ele chegou de manhã na igreja, no trabalho, o pessoal lá na empresa chamando ele. Aí ele falou assim: mas gente, o que aconteceu? O pessoal da igreja chamando ele. Falou assim: pelo amor de Deus, pastor, vamos na igreja. Ele falou assim: o que houve? Uma pessoa tinha caído endemoniada na noite anterior, e até de manhã não tinha expulsado o demônio. Aí ele falou assim: que isso, varão? Aí chamou um outro irmão lá, né? Mas o cara diretor, pode sair antes, né? Se fosse empregado, não tinha como. Ele foi, pegou um pastor, um obreiro que tinha lá na empresa e foi com ele. Aí ele falou assim: Val, quando eu cheguei lá, a mulher estava com os cabelos tudo para cima, os pés virados para trás. Ele falou assim: é igual filme, o pé virado para trás. E o pessoal passou a noite toda. Mas quando você acompanhar um pastor para essas coisas, já fiquem sabendo uma coisa. Geralmente, quando você acompanhar um pastor numa situação dessa, o pastor vai fazer o seguinte: no dia que Miguel for comigo, já vá sabendo, quem vai orar primeiro? Miguel. Vocês que vão fazer visita, aprendam isso com seu pastor. Isso é coisa dos antigos. Você não entra de cara numa situação dessa. Primeiro você coloca alguém para orar, para você sondar o que está acontecendo, para dar tempo para Deus te falar o que está acontecendo, aí você entra. Entendeu? E aí o pastor que foi com ele, meu irmão, orou e mandou repreender o trem lá. O bicho saiu? Saiu nada. E o pastor está olhando. Aí disse que o bicho falou assim: que Jesus o quê? Ele falou assim: sai você agora, deixa comigo. A deixa que ele precisava. Aí disse que ele fez uns negócios lá, orou e tal, repreendeu. A minha pergunta para você é: um cão desse apareceu lá, se manifestou lá lá no seu vizinho, lá perto da sua casa. Aqueles vizinhos nunca se lembraram que você era crente. Mas numa hora dessa, qual é o primeiro nome que vem na cabeça? O seu. Minha pergunta: você foi lá na casa da pessoa, lá na casa do seu vizinho, a pessoa está endemoniada, qual o tipo de oração que você faz? Pastor, por favor, em silêncio. Qual a oração que você faria? Você faria esse tipo de oração? Senhor, se for da tua vontade, expulsa esse demônio agora, Senhor.
Ô Senhor, que seja feita aqui a tua vontade. Você oraria assim? Você oraria assim ou não? Sim ou não? Não? Como você faria? Não, vamos lá, gente. Você perguntaria se era a vontade de Deus o demônio sair? Você perguntaria ou não? Não. Por que você não perguntaria? Vamos, gente. Por que você não perguntaria? Primeiro porque você estaria apavorado, né? Mas por que você não... Sério, por que você não perguntaria? Porque você tem certeza absoluta que Deus não quer que o capeta esteja no corpo de alguém. Então, quando você sabe o que Deus quer, Deus não quer que o diabo esteja no corpo de alguém. Então, você não precisa orar para, se Deus quiser que o demônio saia. Então, você já chega de sola, sai na autoridade do nome de Jesus. A minha pergunta, por que na hora do enfermo, você tem que orar para, se Deus quer, se o Senhor quiser curar? Ou você acha que Deus quer que alguém tenha enfermidade? Viu porque muitas vezes você não é usado para curar alguém? Porque você não tem fé suficiente que aquilo realmente vai acontecer quando você ora. Com o demoniado você acredita porque você sabe, senão o negócio fica feio. Por quê? Porque, pastor, em que o senhor vai basear? A palavra me diz. A palavra não diz que os apóstolos colocarão a mão sobre os enfermos. A palavra não diz que são as irmãs de oração que colocarão as mãos sobre os enfermos. A palavra não diz que é o pastor que colocará a mão sobre os enfermos. A palavra diz, e colocarão e porão as mãos, quem? Todo aquele que acredita. Todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Vou repetir. Todo aquele que crê. Por quê? Porque Ele nos deu poder. Hoje eu quero falar com vocês aqui. Por que eu estou te dando essa introdução? Porque eu quero mostrar para vocês pela palavra o que a palavra te garante. Se está na palavra, é para você. Então eu gostaria que você repetisse essa máxima, porque é pedagógica, ok? Se está na palavra, é para mim. Vamos lá, 1, 2, 3. Se está na palavra, é para mim. Se está na palavra, é para mim. É claro que, por exemplo, o inferno está na palavra, mas não é para mim. É para os demônios. Mas as promessas, elas são para mim. Então eu quero mostrar para vocês algumas coisas da palavra. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 24, versículo de número 49. O tema do estudo é características de alguém cheio do Espírito Santo, ok? Então vamos lá. Lucas 24, 49. Amém. Opa! Alguém achou aí? Amém? Amém? 5, 6. Quem mais achou? Lucas 24, 49. Eu sei que está na tela, mas faça questão de abrir sua Bíblia. Ok? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de... Então Jesus disse, fique na cidade de Jerusalém, não saia de lá, até que vocês sejam revestidos de poder. Agora vamos para Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 até o 4. Amém. Obrigado, Edna. Mais alguém? Ok? Diz assim um texto sagrado. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos unanimemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Creio que a grande maioria absoluta que sabe, mas vou relembrar e ensinar para alguns que não sabem. Lucas, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos é uma obra só. Ok? É uma obra só. Lucas está fazendo um tratado, na verdade é como se fosse uma peça jurídica. Lucas está escrevendo para um camarada chamado Teófilo. Ele está pregando para Teófilo, ele fez uma pesquisa de quem era Jesus. Ele queria convencer Teófilo de que Jesus era o Cristo. Então ele vai
começa desde a promessa do nascimento, lá em Lucas capítulo número 1, falando sobre João Batista. Ele começa em João Batista, fala da chegada de Jesus, ok? Vem trazendo até sua morte, ressurreição. Lucas 24, ele vai falar sobre os discípulos no caminho de Emaús, ok? E ele vai dizer, vai fechar com essa instrução: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Aí entra Atos dos Apóstolos, ok? Entra Atos dos Apóstolos. Então, essa promessa, Jesus disse: fique na cidade. Então, Atos dos Apóstolos é a sequência disso aí, é o cumprimento. Eles obedeceram. Eles ficam na cidade quantos dias? 10 dias. Eles ficam 10 dias. Por que sabemos que são 10 dias? Porque o Espírito desce no dia de Pentecostes. Amém? Vamos lá, vou repetir para vocês acompanharem. Vamos. Povo da plenitude é um povo que entende de Bíblia. Amém, irmãos? Então vamos lá. O Espírito desce no dia de Pentecostes. Pentecostes é penta de 50 dias. Festa do Pentecostes é a festa que é realizada 50 dias depois da Páscoa. Vou repetir, tem gente anotando. A festa de Pentecostes é realizada 50 dias depois da Páscoa. Que dia que Jesus morreu? No dia da Páscoa, na sexta-feira da Páscoa. Então, o Pentecostes vai acontecer 50 dias. Quantos dias Jesus andou sobre a terra depois de ser ressuscitado? 40 dias. O Pentecostes acontece no 50º dia. Então, quer dizer que se Jesus sobe no dia 40, e o Pentecostes acontece no dia 50, quantos dias eles estão dentro do cenáculo? 10 dias. Ok? Então, eles estão 10 dias esperando. Eles estão 10 dias esperando. Eles estão 10 dias esperando. Eles estão esperando o quê? Esperando a promessa. Porque eles têm uma palavra. E se eles têm uma palavra, eles acreditam, essa palavra vai se cumprir. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Vai acontecer alguma coisa. Ele disse, vai acontecer alguma coisa. E vai se unir a essa palavra, João capítulo de número 14. Eu não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei um outro Consolador, o Espírito do Pai. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos fará lembrar de todas as coisas. O Espírito Santo, ele na verdade iria fazer uma coisa, ele iria ativar as coisas que Jesus tinha ensinado. Por exemplo, Jesus diversas vezes disse para eles, eu vou para Jerusalém, ser entregue na mão dos homens, dos sacerdotes, vai ser morto, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Jesus falou isso abertamente para eles. Estou indo agora para poder ser crucificado, para poder ser crucificado. Eles ouviram isso, mas isso não tinha sido ativado na mente deles. O que vai ativar os ensinamentos de Jesus na cabeça deles? O poder do Espírito Santo. Jesus disse, eu vou e agora, porque Jesus vem fazer. O que Jesus vem fazer? Jesus vem manifestar a figura do Pai. Todas as nações têm uma imagem dos seus deuses. Os judeus não têm imagem. Os judeus não têm imagem que eles adoram. Qual é a imagem do seu Deus? Não temos. Qual o nome dele? Não podemos falar. Eles não falam Javé, ou Jeová, tá bom? Eles vão chamar Adonai, Elohim, Hashem, mas não vai falar o nome dele. Aí vem Jesus mostrando a imagem do Pai. Ele diz assim, quem vê ao Pai, vem a mim. E Jesus vem fazer a obra salvífica, ele vem religar, ele vem religar o homem a Deus. Porém agora, ele faz essa obra, ele abre o caminho para que eu e você possamos voltar até Deus. Para que possamos ter acesso à árvore da vida. E agora nós vamos ter uma outra figura celeste entre nós, chamado de Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Deus eterno, só que aqui é o seu poder que está sobre nós. É a figura de Deus. Ele se manifesta como fogo, como vento, como água, como pomba.
Mas ele não é fogo, ele não é vento, ele não é água, ele não é pomba, ele é uma pessoa. E o importante disso tudo é que ele, Jesus disse, ele vai habitar aonde? Ele vai habitar em vocês. O livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, quando você lê, diz assim, Atos dos Apóstolos, Lucas não escreveu assim, botou o cabeçalho, Atos dos Apóstolos. O nome Atos dos Apóstolos foi dado no 2º século, pelos pais da igreja, que tiveram muita dificuldade para falar assim, é o Atos dos Apóstolos. Por que eles tinham dificuldade? Porque, na verdade, o Atos dos Apóstolos trata basicamente de quem? De Pedro e de Paulo. Mas acabaram que aceitaram. Mas alguns outros disseram, poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. Porque todos eles operavam, o que eles faziam debaixo do poder do Espírito Santo. Curaram enfermos debaixo do poder do Espírito Santo. Expulsaram demônios debaixo do poder do Espírito Santo. Ressuscitaram mortos debaixo do poder do Espírito Santo. Pregaram o Evangelho em todos os lugares debaixo do poder do Espírito Santo. Não foi na capacidade, não foi na sabedoria, não foi na força do braço, foi debaixo do poder do Espírito Santo. Como o Espírito Santo não mudou, ele continua o mesmo de 2000 anos atrás, ele continua o mesmo hoje. Isso quer dizer, isso vale um glória, que eu e você podemos operar os mesmos sinais e prodígios que eles realizaram. Por quê? Porque estamos debaixo do poder do Espírito Santo. Porque temos o poder do Espírito Santo. Quem está comigo, levanta a mão e diga glória a Deus. Todos que aceitam a Jesus têm o Espírito. Essa é uma boa notícia. Todos que aceitam a Jesus. Não são todos que são convencidos por causa de amizade. Não são todos que são emocionados. Na hora que vem um, vem dois, vem três, vem quatro, vem cinco, fala assim, eu vou lá na frente também. Não são esses. São aqueles que realmente aceitam a Jesus. Aqueles que confessam a Jesus. Aqueles que confessam, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. O demônio que habitava no coração, ele é arrancado, ele é expulso daqui. Ele sai, ele vai embora. E o que vai acontecer? Você recebe a pessoa do Espírito Santo sobre você. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Lembre-se que eu falei? Estou liberando o poder da palavra para que você possa reivindicar o poder da palavra. Você tem que ter fé na palavra. Não tenha fé apenas na palavra do seu pastor. A palavra do seu pastor vale muito pouco. A minha palavra, R$10, dá para tomar uma Coca-Cola. Mas essa palavra aqui não. Essa palavra você pode colocar tua confiança total nela. Você pode botar teu joelho no chão e colocar essa palavra diante de Deus. Se estiver na palavra, Ele vai fazer essa palavra se cumprir. Por isso, tudo que for feito na igreja, seja louvor, seja ofertório, seja cântico, seja pregação, seja o que for, faça de acordo com o poder da palavra. Deus não tem outra alternativa a não ser cumprir a sua palavra, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, Ele vai cumprir, está escrito, vai ser realizado. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Eu estava longe. Eu estava longe. Não tem uma música que canta isso? Aí, é baseada nisso aqui. Agora o verso 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. É isso mesmo? Isso. Efésios 1, 13 e 14? Efésios 1, minha filha. Vamos embora? Vamos ler? Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Quem creu em Jesus aqui? Não. Irmão,
Você sabe, gente, vocês já sabem como é que funciona o esquema aqui, irmão. Então, por que vocês fazem isso? Então, vamos lá, assim. E nele também, e tendo nele também crido. Quem acreditou aqui em Jesus? Ó, vê, ok? Eu estou levando vocês a pensarem. Pensarem a palavra. Amém, Gabriel? Amém, Lindinho? Amém? Aleluia. Não deixa ele se desviar aí, não. A distrair a atenção que eu quero dizer. Ok? Então veja. Então, olha só. E tendo nele também crido. Eu acreditei. Você acreditou. O texto fala que nele crido. Então, se eu criei, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Se diz aqui, aquele que crê é selado com o Espírito Santo, e eu acreditei. Se eu acreditei, eu também fui selado com o Espírito Santo da promessa. Vou repetir porque essa é uma boa palavra. Se eu acreditei, eu também fui selado com o Espírito Santo da promessa. Olha lá, verso 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Deixa eu explicar para vocês aqui. O que é o penhor? Antigamente, as mercadorias chegavam no cais. No mercado popular, ou nas chamadas agoras. Uma agora é lá no cais do Valungo, lá no Rio, aonde os navios encostavam trazendo os escravos eram colocados como mercadoria na praça, o dono, o comprador, falava assim, eu gostei desse aqui. E ele fazia o quê? Ele dava o selo. O que era o selo? Cera derretida com seu anel. Com as suas iniciais. Então, quando ele selava aquilo ali, ele está dizendo aqui, isso aqui me pertence. Ah, eu quero comprar isso aqui. Não, seu fulano já comprou, essa mercadoria dele. Ele por quê? Porque ele selou. Se ele selou, o outro não pode buscar. Se ele selou, o outro não pode pegar. Se ele selou, ele está dizendo assim, eu sou dono desse negócio. Eu sou dono disso aqui. Aí Paulo, pela revelação, ele vai dizer, se vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, o Espírito é o penhor de Deus. Eu pertenço a Jesus. Alguém aqui pertence a Jesus? Pelo poder do Espírito Santo. O porquê que eu tenho o penhor? Por que eu tenho, Jesus, por que eu tenho o penhor? Por que eu tenho o selo? Porque o dono mesmo não ia lá comprar. O dono às vezes mandava um encarregado lá comprar com seu anel e selava. Está ali. Esse celular é meu, hein? Já paguei. Está lá. Por quê? Mandei alguém comprar. Já está comprado. Eu só não peguei. Mas é meu. Eu estou aqui, não tenho tempo, mas eu quero ir buscar. Chegando o tempo, eu vim buscar meu celular. Aqui, o meu penhor está aqui. Eu vim buscar minha mercadoria para levar para casa. Então, se eu tenho o selo do Espírito Santo, quer dizer que quando ele voltar e vier buscar os seus selados, ele volta para buscar os selados. Quem são selados pelo Espírito Santo? Pelo amor de Deus, gente, isso é Bíblia, é palavra de Deus. Dê glória a Deus, porque você está selado pelo poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Olha 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. 1 de Pedro, está lá no finalzinho, lá no final da Bíblia, vai bem para frente, lá para o final. É até mais fácil você ir de Apocalipse e retroceder. 1 de Pedro, capítulo 2, 9 e 10. Apocalipse, Judas, as 3 epístolas de João, você vai estar em Pedro, se você retroceder. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Acharam? Amém. Bora, faça questão de abrir sua Bíblia. Essa folha colada, porque a Bíblia é nova ou porque você não desfolha essa Bíblia? Vamos? Vamos! Vamos! Cadê o vamos agora? Já abriu a sua aí? Vamos. Vamos lá. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo
adquirida lá, o penhor. Para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas alcançaste misericórdia. Agora veja, esse Espírito Santo que nós temos, Jesus disse, ele não estará sobre, ele não estará do lado, ele estará em. Por isso, tome muito cuidado quando você ouvir vozes. Deus, ele fala de onde ele está. Se o Espírito está dentro, ele fala de dentro e não de fora. Essa coisa que a pessoa fala assim, eu ouvi no meu ouvido. Muitas das vezes é uma dificuldade da pessoa explicar como ela ouve. Porque, na verdade, não é fora. Você não ouve a voz fora, você ouve a voz dentro. Porque o Espírito não fala para o seu coração, o Espírito fala para o seu Espírito. Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito. O Espírito reveste o crente de poder. Poder para quê? Para a realização de milagres. Nós temos poder para a realização de milagres. É poder, é dunamis, é poder. O poder é a mesma palavra de dinamite, é poder para realizar, é poder, é autoridade, é um cheque em branco, é uma procuração dada, eu tenho uma procuração, eu posso aqui receber o dinheiro aqui, o dinheiro está no nome de fulano de tal, mas se fulano de tal te der uma procuração, aquela procuração te dá autoridade para você sacar aquele dinheiro, aquela procuração te dá autoridade de você realizar negócios no nome dessa pessoa, está ali para você representar. Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, onde um embaixador está, o país na qual ele representa está ali. Por exemplo, se a polícia, um cidadão americano cometeu um crime no Brasil, por exemplo, um cidadão americano roubou uma carteira, e ele saiu correndo no centro do Rio, não no centro do Rio, mas lá na Zona Sul, no Maitá, não é? A embaixada é no Maitá. Então, se saiu correndo, a polícia está atrás dele, e o camarada pegou o passaporte e falou assim, eu sou cidadão americano, e ele entrou dentro da embaixada americana, a polícia brasileira não pode entrar dentro da embaixada americana. Por quê? Porque aquele prédio, dentro do Brasil, aquele prédio é os Estados Unidos. A polícia brasileira não tem autoridade ali dentro. E Paulo vai dizer assim, eu sou embaixador. Isso aqui é a embaixada. Isso aqui é o céu aqui na terra. Ah, vocês entenderam, Cleito me entendeu. Por isso que você vai vir quinta-feira, vai trazer seus amigos, porque isso aqui é o céu na terra. E Jacó disse, esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, e essa é a porta do céu. Então ele dá poder para realizar milagres, ele me dá poder para santificar, poder santificador. Sede santos porque eu sou santo. Ter uma vida santa diante de Deus. Ou seja, o pecado não me domina. O pecado luta contra mim, mas ele não me domina. O pecado não nos domina. Vou repetir. O pecado não nos domina. O que a palavra de Deus fala? Porque nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, porque deixando o quê? O embaraço que tão de perto nos rodeia, as coisas querem me embaraçar, mas o poder do Espírito não é só para falar em língua estranha, o poder do Espírito não é só para profetizar, o poder do Espírito não é só para curar, o poder do Espírito me dá força e me dá graça para dizer não ao pecado, eu não vou cometer esse pecado, eu não vou cair nessa armadilha, por quê? Porque eu tenho o poder do Espírito Santo. Quem está comigo aí, irmão? O poder é que é uma coisa fantástica, é o poder transformador. Se você canta a música da Gabriela, é porque você ainda não conheceu o Espírito Santo. Qual é a música da Gabriela? Eu nasci assim.
Eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Tem gente que fala assim, eu sou assim mesmo. Eu sou dessa forma. Eu sou assim. Eu não vou mudar. Você não conhece o poder do Espírito Santo. Você está ouvindo muitas fábulas de Isopo. Coloca na internet rapidinho aí, coloca assim, fábulas de Isopo. Fábulas de Isopo. Você já ouviu falar sobre isso? Quem já ouviu falar de fábulas de Isopo? Gente, 5 mãos. Sério, quem já ouviu falar aqui de fábulas de Isopo? Levanta a mão aí, por favor. Fábulas de Isopo. Hã? Ela falou que é Isopo. Para mim era com H. Então eu vou ficar com Patrícia. Eu acredito mais em Patrícia do que em mim. Nas fábulas de Isopo, tenta, Valbo Ferreira, dá uma de inteligente aí no meio do PhD para tu ver o que vai acontecer. Dentro das fábulas de Isopo, tem a fábula do escorpião e do sapo, que na verdade não é sapo, é uma rã. Teve uma enchente, a estrada está cheia, o escorpião não tem como atravessar o rio, pede ao sapo uma carona para atravessar. O sapo disse para ele, não vou fazer tal coisa porque você vai me picar e eu vou morrer. O que o escorpião fala para o sapo? Como eu vou te picar? Porque se você morrer, eu não sei nadar, vou morrer afogado. O sapo, verdade, pode subir. O escorpião sobe, no meio do rio, o sapo, ai! O que tinha acontecido? O escorpião picou. O sapo pergunta para o escorpião, por que você fez isso? Ele disse, é a minha natureza. Eu sou assim. Nem que eu morra, mas eu sou assim. Se você está falando isso, é porque você não está lendo a cartilha correta. Você tem que trocar de livro. Se você está falando assim, você está lendo as fábulas de Isopo. Você precisa ler isso aqui. Porque aqui está escrito, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Se antes eu mentia, agora eu não minto mais. Se antes eu roubava, eu não roubo mais. Se antes eu me prostituía, agora eu não me prostituo mais. Por que eu não faço isso? Por causa do poder do Espírito Santo que está derramado sobre nós. Ah, irmão, por causa do poder do Espírito Santo derramado sobre nós. Não é que é Isopo mesmo? Ok? Pode comprar, que é muito legal. Tem umas histórias muito legais. Eu lia muito isso aí para nossas crianças. As nossas crianças, minha e de Kátia, né? É muito legal, muito legal, muito legal. Então vamos lá. O que o Espírito Santo vai fazer? 2 coisas que o Espírito Santo vai fazer. Gente, porque na verdade eu estou na introdução. Eu tenho um material aí que eu pedi para separar umas imagens aí. Eu ainda nem entrei no manto aqui. Então vamos lá. O que o Espírito Santo faz? Primeira coisa, ou 2 coisas que o Espírito Santo pode fazer. Uma coisa que o Espírito Santo pode me dar. O Espírito Santo, ele me dá poder para manifestar dons espirituais. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, de 1 a 11. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 a 11. Porque o que eu quero fazer? Eu quero dar esse estudo hoje como introdução e vou, nas outras terças-feiras, mostrar alguns homens cheios do Espírito Santo e características de pessoas que estavam cheias do Espírito Santo. Tá legal? Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 a 11. Vamos lá? Olha aqui, leia aqui comigo. Se você já achou aí, leia na sua. Ok? Então vamos lá. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vamos lá? Vós bem sabeis que eres gentios levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, ou seja, Jesus é maldito.
Ninguém cheio do Espírito Santo diz Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor pelo Espírito, senão pelo Espírito Santo. Por isso, se você quer saber se alguém está liberto, você fala para a pessoa assim: fale aqui que Jesus veio em carne. Se for demônio, não fala. O diabo não admite que Jesus veio em carne. Ele não tem essa. E outra coisa, diz aí, o sangue de Jesus tem poder. Duvido falar. Se falou e está fazendo bagunça, é porque não é mais diabo, é a cabeça, é o safado que está ali. E não é o sapato chifrudo, não, o safado sem chifre. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Vamos lá. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Vamos lá. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Vamos lá. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil para o seu chamado, para o seu ministério. Por exemplo, as irmãs de intercessão, elas precisam muito de quê? Discernimento de espírito. Muito. Olha lá, vamos lá. 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência ou do conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Não é um, são dons. Por quê? Porque tem pessoas que elas podem ser muito usadas para curar osso. Outros muito usados para curar cego. Outro muito usado para poder curar surdos. Porque existem dons. E tem pessoas que elas têm um chamado para Deus maior para determinada enfermidade. Dons de curar. E a outro operações de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação dessas mesmas línguas. Vai lá, continua. Mas um só é o mesmo Espírito. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Vamos lá. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebida de um Espírito. Então o Espírito, ele dá dons. Quem ele dá dons? A quem ele mora. Quantos aqui foram selados pelo Espírito? Lembra do início? Não, vocês ficaram agora com dúvida. Vocês ficaram com dúvida, não é pegadinha. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Amém. Vou repetir. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Amém. Amém. Então você tem o Espírito Santo. Você tem a senha. Você tem a senha. Vou repetir, você tem a senha. Você tem a senha para você buscar isso aqui. Isso aqui é algo que eu busco. Busque aquilo para o qual você é útil. Se você tem uma pegada de evangelista, procure manifestações. Procure manifestações. Isso aqui, veja, é o Espírito que nos dá. Agora, veja só. Agora eu quero falar outra coisa muito importante para vocês. O Espírito Santo nos capacita para a produção do fruto do Espírito. Ele me dá o dom. Agora olha só, ele me dá o dom, mas ele me capacita a produzir fruto. Vou repetir, ele me dá o dom, e ele me capacita para produzir fruto. Presta atenção nisso aqui, Gabriel, que nunca mais você vai esquecer, filho. Dons, olha só. Quer me ajudar? Para você decorar que você nunca mais vai esquecer? Levanta a sua mãozinha. Levanta uma das suas mãos, faz assim. Dons é o presente de Deus para mim. Ó, dons é o presente de Deus para mim. Com a outra mão. Fruto é o meu presente para Deus. Ok? Dons, presente de Deus para mim. Fruto, meu presente para Deus. O dom é Ele que me dá. O fruto sou eu que dou. E o mesmo, escute isso aqui, olhe para cá.
Eu estou falando aqui pela autoridade da palavra de Deus, revestido da autoridade do Espírito Santo, para dizer aqui para alguns aqui que estão aqui, para mim, começando para mim e para vocês. O mesmo Deus que batiza com o Espírito Santo, que dá dons, Ele me dá capacidade de produzir fruto. Ou seja, não tem amarra de pecado que possa permanecer na sua vida, que você não possa vencê-lo. Pastor, minha língua coça. Fofoca, 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 fofoca é melhor do que pipoca. Fofoca, fofoca, fofoca. Você, pelo poder do Espírito Santo, você pode vencer isso. Você pode vencer isso pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Você não precisa voltar para a cachaça. Você não precisa voltar para a droga. Por quê? Por causa do poder do Espírito Santo que está sobre você. Porém, eu quero falar aqui algumas coisas com vocês aqui. Eu quero fazer uma analogia. Olha para cá. Eu quero fazer uma analogia sobre o poder do Espírito Santo na vida do crente. Olhe para cá, por favor. Cadê Vitor? Pode me ajudar? Ou alguém, traga alguém aqui. Vitor não precisa, dê alguém aí, alguém traga para mim aí. Por favor, tira do pacote, né? Você não vai trazer esse saco feio aí. Cadê a imagem lá do caroço? Obrigado. O que é isso aqui? Pô, tá na tela. Porque vocês não iam discernir essa distância toda? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Um caroço de abacate. Dá para comer esse caroço? Não. Esse caroço tem poder? Tem ou não tem? Tem ou não tem esse aqui? Ele tem um poder extraordinário aqui dentro. Tem um poder extraordinário aqui dentro. Aqui dentro desse caroço. Tipo, eu posso determinar quantos caroços tem dentro de um abacate. Mas eu não posso determinar quantos abacates tem dentro de um caroço. O poder está aqui, ó. Isso aqui tem a capacidade de se tornar numa árvore de 12 metros de altura. Um pé de abacate adulto com 25 anos de idade, saudável, ele tem a capacidade de produzir de 70 a 80 quilos de abacate por ano. Um abacate tem cerca de 400 gramas, ou seja, um pé de abacate tem a capacidade de produzir cerca de 200 frutas por ano. E todo ano ele pode produzir 200 frutas. Ele tem um poder extraordinário, está aqui dentro. É invisível. Ninguém vê. Ninguém sente. O Criador colocou o poder aqui. Como que o poder se manifesta? Como que o poder se manifesta? O poder que está no caroço do abacate. Para que o poder se manifeste, para que o caroço, o poder que está no caroço, só é liberado quando ele entra em contato com a terra. A terra tem o poder de liberar o poder do caroço. O poder de vida que está no caroço, sem a terra não manifesta, mas a terra ativa o caroço. A terra ativa o poder que está aqui. Aleluia! A terra ativa o poder que está aqui. É invisível, é extraordinário. Na minha mão o poder não funciona, mas na terra, a terra tem o poder de trazer vida ao caroço. A terra tem o poder de transformar o caroço. Aí você fala assim, pastor, o que o senhor quer mostrar com relação a isso? Eu quero mostrar a você que o poder já foi dado ao crente que aceitou Jesus, como a gente falou. O poder está onde? Está aqui. O poder está aqui. O poder está aqui dentro. O poder de realizar milagres está aí dentro. O poder de realizar curas está aí dentro. O poder de revelar mistérios está aí dentro. O poder de interpretar línguas está aí dentro. O poder de você vencer o pecado está aí dentro. O poder de você ser longânimo, paciente, benigno, bondoso está aí dentro. Porém, o que seria a analogia que eu fiz acima? O que seria a terra nessa analogia que a gente fez? O que libera
que manifesta o poder invisível que está aqui dentro? A intimidade com Deus, por meio de oração, jejum e leitura da palavra de Deus. Tem uma cantora famosa no meio evangélico que canta: filho, sem intimidade comigo não há como você vencer, sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras. Aí por aí vai. É na oração que o poder oculto, o poder está aqui, ele não vai ser dado, ele não vai ser entregue. Você não entendeu o mistério. Você não entendeu o mistério. O poder não vai ser dado ao caroço. O poder já está no caroço. O poder pertence ao caroço, mas Deus não faz nada sozinho. Ou Deus não criou nada no planeta sozinho. As coisas, elas são interdependentes. Caroço sem terra não faz nada. Terra sem caroço não faz nada. A terra continua lá. A terra espera que um caroço venha a ela. Mas o caroço depende de uma terra que a libere. Oh, aleluia! O Espírito Santo está esperando alguém aqui nessa noite. O Espírito Santo está esperando alguém aqui para liberar o poder que já está em você, a graça que está em você. Por quê, pastor? Porque já está prometido pela palavra que o Espírito foi te dado por penhor. Entenda uma coisa. O caroço pode até ter se tornado árvore adulta. Isso aqui deixou de existir, nesse formato. Porque ele se transformou numa árvore adulta. E já produziu anos de frutos. Se arrancá-lo do contato com a terra, ele murcha, morre, o poder dele é retirado. Porque o poder só existe por causa... O poder é dele, mas só funciona se tiver contato com a terra. Tirou da terra, está cheio de fruto hoje, amanhã está morto. Porque o que mantém o caroço vivo... O que mantém o caroço vivo é o contato com a terra. O que te mantém vivo é o poder da oração. O que te mantém vivo é o poder da consagração. O que te mantém vivo é a sua vida diária com Deus. O que te mantém vivo, crente, é você andar direto com Deus todo santo dia da sua vida. Não me importa se você é pastor, profeta, evangelista, se você é mulher de oração, se você fez o céu cair já, o céu descer, se tirar isso de você. Quero mostrar uma outra analogia para vocês, para a gente terminar. Coloca lá o cogumelo atômico. Olha isso aqui. O que é isso aqui? Não é? O que vocês entendem? Isso aqui é o quê? É uma explosão... dita uma explosão nuclear. Você conseguiu a imagem da usina? Eu pedi para ela colocar a imagem de uma usina nuclear. Isso aqui é uma bomba nuclear, e você tem uma usina nuclear. Por exemplo, em Angra dos Reis, nós temos lá as usinas de Angra lá, ok? E nos países aí, tipo Japão, Fukushima, muitas usinas nucleares, Chernobyl e outras. Chernobyl já não existe mais. Todas as duas coisas, presta atenção nisso, todas as duas coisas, tanto a bomba atômica como a usina nuclear, trabalham com o mesmo princípio. Qual é o princípio? A energia nuclear é uma fonte não renovável de energia produzida principalmente por meio de urânio. Existem outros, existe o boro, o rádio, mas principalmente por urânio. O principal tipo de energia nuclear é o produzido por meio de um processo chamado de fissão nuclear. A fissão nuclear marca a liberação de energia por meio da quebra das estruturas dos átomos envolvidos na reação atômica. Ou seja, há uns anos atrás, quando nós estudamos, na nossa época chamada ginásio, há muito tempo isso, ginásio, no ginásio dizia qual era a menor partícula do mundo? O átomo. O átomo era a medida
indivisível. Hoje já se sabe que não é mais isso. Por quê? Porque o átomo pode ser dividido em, vamos lá, crianças, em quê? Prótons, nêutrons e elétrons. Quando você quebra o átomo por fissão nuclear, o que acontece? A quebra do átomo gera energia gigantesca, por causa dentro de vários processos. Tanto a usina nuclear quanto a bomba tem o mesmo princípio, liberação de poder do núcleo. Só que aqui você tem a liberação total da força em um momento só. Você libera a força tudo de uma vez. Ela caiu, bum! Soltou toda a energia. Capaz de destruir Hiroshima e Nagasaki. Destrói. Aquilo se torna mais ou menos a temperatura do Sol. Derrete tudo ao seu derredor. Ela libera toda a força de uma vez só. Já a usina nuclear, você libera a força gradativamente. Aí você fala assim, aonde o senhor quer chegar com relação a isso? Quando eu sou batizado com o Espírito Santo, volta a imagem. Quando eu sou batizado com o Espírito Santo, há uma liberação de força de uma vez só. É um poder, oh meu Deus, é um poder que você sente, que você pula, que você dança, que você grita, que você pega a cadeira na cabeça e você leva, e você faz coisa que depois você fala assim, o quê? Eu fiz isso? Por que fez isso? Porque houve uma liberação total de uma grande dosagem de poder naquele momento. É o que todos nós queremos, é esse poder, e tem crente que toda hora quer uma bomba atômica. Toda hora, todo culto eu quero uma bomba atômica. Todo culto eu quero esse negócio. Todo dia, todo culto eu quero dançar. Todo culto eu quero rodopiar. Todo culto eu quero que o pastor me derrube. Uns querem ser derrubados, outros querem fugir. Tem uns que eu fico sabendo, as histórias me contam. Diz que quando eu vou apontando assim para o meio, alguém fala assim, lá vem ele, vamos sair, vamos embora. Tem uns que querem isso aqui, mas a vida cristã não é feita disso aqui só. A vida cristã é feita disso aqui, liberação contínua de força. Alguém para tocar aqui, irmãos? Oh, a vida cristã, o Espírito, irmão, ele pode me dar experiências como uma bomba atômica, poder grosso, maciço, glória pesada, mas mais poderoso do que a bomba atômica, irmão, é esse poder que é liberado todo santo dia. Todo santo dia esse poder é liberado quando eu leio a palavra. Todo santo dia um poder é liberado quando eu dobro o joelho no chão. Como é poderoso, aleluia, como é poderoso uma pessoa quando coloca os seus joelhos no chão. Quão poderosa é uma igreja! Na série Os Generais de Deus, eu esqueci o nome dele agora, que eu estou muito ruim para guardar nome, por incrível que pareça. Há um dos avivalistas que a rainha Elizabeth dizia, eu tenho mais medo desse homem de joelhos do que todos os exércitos inimigos juntos contra a Inglaterra. Eu tenho mais medo desse homem de joelho, porque homens de joelho, meu filho, homens de joelho, escute, homens de joelho liberam a força que está aqui. Há uma força aqui dentro, irmão. Há um poder, não meu, não seu, não o poder do braço, não o poder da carne, não o poder do intelecto, não o poder da oratória, mas o poder do Espírito. O poder do Espírito. O poder do Espírito, ele está aqui dentro, irmãos, ele está aqui dentro. Quando alguém crava o joelho no chão, quando alguém começa a buscar e a orar, buscar como, pastor? Ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Oh glória, alguém está me entendendo, alguém está me entendendo. Oh glória, atraídos pela tua presença, Zéu, atraídos, aleluia. Como é que é o processo? Qual que é o processo? Pastor, como é que funciona? Então eu corro para Deus. Não é assim. Não sou eu que estou querendo, que vou atrás dele. Salmo 100.
Foi Ele que nos fez. Foi Ele que nos fez povo seu e ovelhas do seu pastoreio. Foi Ele primeiro, Ele me amou primeiro, Ele me amou, Ele me amou. Ele tem um interesse, oh glória, Ele tem um interesse de ativar o que está aí dentro, oh glória, o pastor André pegou ali. Ele tem um interesse de ativar o que está dentro dessa igreja. Ele tem interesse de ativar Isaías e Simone. Ele tem o interesse de avivar Vitor e Vislane para ganhar Itaboraí para Jesus. Ele tem o interesse de liberar essa carga de poder. Ele tem interesse de manifestar isso. Agora presta atenção. O que ele vai fazer? Ele vai fazer alguma coisa para te atrair. Ele vai fazer alguma coisa para te atrair. Atraídos pela tua presença, não me... Moisés está pastoreando ovelhas no deserto, por trás do deserto. Oh glória, toca aí vaso. Ele está pastoreando as ovelhas. Negócio estranho. Eu não operei o olho igual o pastor Valdo, mas estou vendo um negócio estranho. Aquilo ali é uma sarça. Aquilo ali é um arbusto pegando fogo, mas o arbusto não queima. Ele arde, mas não queima. Eis que eu me aproximarei para ver de perto esta visão. Mas quando ele se aproxima, ele escuta uma voz que diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque aonde você pisa é terra santa. Oh glória, aleluia. Foi Moisés que quis ir? Não, foi Deus que convidou Moisés. Chega para perto. Ele fez de alguma maneira: oi, eu estou aqui. Oi, eu estou aqui. Oi, eu quero conversar. Oi, eu quero ativar o poder. Eu quero te capacitar para libertar uma nação. Eu quero te capacitar para fazer algo poderoso. Eu quero te usar para libertar uma geração. Eu quero te usar para fazer. Ele te atrai. Vou repetir. Ele te atrai. E você reage. Pessoal do louvor, aleluia, oh glória. Ele te atrai e você reage. Como é que ele vai te atrair? Através do pregador, através do sonho, através da necessidade, através da luta, através da dor. Através de alguma forma ele vai te atrair, mas vai depender de você. O poder está aí. O poder está aí. O poder está aí. Não é poder apenas de operar milagres, é o poder de resistir a pecado. Ore quando você estiver com vontade de orar, irmão. Mas ore até que você tenha vontade de orar. Eu estou com tanta vontade de orar hoje, então eu vou orar. Eu vou acordar de madrugada e vou buscar. Eu vou estar com o pastor às 6, vou estar com a pastora Cícera às 7, com a diaconisa Zezé às 7. Eu vou estar às 18h30, aleluia, porque eu estou morrendo de vontade de orar. Mas quando você não estiver com vontade de orar, ore até que a vontade surja. Entendeu o que eu falei? Tem gente que tem delay, não é? Eu oro quando eu estou com vontade, mas quando eu não estou com vontade, eu vou orar até que eu tenha vontade de orar. Porque, meu irmão, oração é assim, meu filho. Oração, às vezes, eu não tenho vontade, mas quando eu começo a orar, oh glória, aleluia. Às vezes eu não estou pegando fogo para dar glória. Às vezes eu começo a dar glória e a glória desce. Às vezes eu começo a dar glória no meu entendimento e acabo dando glória, aleluia, aleluia, no Espírito. Oh, bendito é o nome de Jesus. Preste atenção nisso aqui que eu vou dizer para você.
Olhe para mim. A oração tem o poder de matar a sua vontade de pecar. Ou a sua vontade de pecar vai matar seu desejo de orar. Pastor, minha carne está vibrando de vontade de pecar. Provavelmente, filho, você já abandonou. O pecado está aqui. Por favor, me ajude. Não fica zangado comigo não, meu afilhado. Fica aqui. Diego, fica aqui. Aleluia. Diego é mais cascudo, então não vai ficar zangado. Diego é pecado. Esse aqui é Deus. Eu estou no meio, vaso. A mesma distância para Deus é a distância do pecado. Isso aqui não tem mistério, vaso. Se eu estou mais perto daqui, estou mais longe de lá. Se eu estou mais perto daqui, estou mais longe de lá. Para que lado você quer ir? É você que decide hoje. Hoje é você e Deus aqui. É você e Deus, é você que decide para que lado você quer ir. Eu decido, eu vou atraído pela presença. Atraído pela presença, eu vou caminhar em direção a Deus. Atraído pela presença, eu me achego para Ele. Quanto mais perto dEle, mais longe do pecado. Quanto mais perto dEle, mais longe da terra. Quanto mais perto do céu, mais longe da terra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, irmão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Se apaixone pelo Espírito Santo. Se apaixone pelo Espírito Santo. Reaja ao Espírito Santo. Reaja ao Espírito Santo, não a voz do pastor, mas reaja ao Espírito Santo nessa noite. Ele chama você para um nível de intimidade. Ele chama você para um nível de relacionamento. Ele chama você, aleluia. Escutem, nós não temos a obrigação de pecar. Nós não somos obrigados a pecar. Por que nós não somos obrigados a pecar? Porque Ele nos livrou da lei do pecado e da morte. Ele me livrou. O cara lá de fora não tem essa. O cara lá de fora, ele quer beber. O cara lá de fora, ele quer se drogar. O cara lá de fora, ele quer se prostituir. Ele quer a bagunça. Por quê? Porque ele está amarrado por Satanás. Eu e você não. Eu e você não. Vou repetir, eu e você não. Eu estou te falando pelo poder da palavra, porque o Espírito de vida em mim me livrou da lei do pecado e da morte. Ele me livrou.
Paulo disse que há uma luta aqui dentro, é verdade, irmão. É uma luta terrível aqui dentro, tem uma luta aqui dentro terrível. Que todo santo dia eu preciso matar minha carne. Mas eu, obrigado? Não. Eu faço porque eu quero fazer. Obrigado não. Por quê? Porque Ele me libertou. E o que eu aprendo, irmão? Escute isso que eu vou te dizer. Quem está cheio, olha só, quem tem muita manifestação e você vê que está ficando soberbo, nariz em pé, ele está operando sob a ação de outro espírito que não o de Deus. Porque o Espírito de Deus não gera soberba. O Espírito de Deus gera quebrantamento. O Espírito de Deus faz te entender. Você tem para poder entregar para os outros. Você tem para abençoar os outros. Você tem para fazer algo para alguém. Porque eu não profetizo para mim. O dom não é para mim. O dom é para ser usado para outras pessoas. Aí, irmãos, eu e você deveríamos andar com esse caroço. Eu e você deveríamos andar com um caroço dentro desse carro. Para dizer assim, ó, você é o caroço. Fora da terra. O legal disso, sabe qual é? É uma outra analogia. Ó, todo mundo vê. Todo mundo está vendo o caroço. Coloca mais do meu caroço lá, do caroço do abacate. Todo mundo está vendo. Enquanto está todo mundo vendo, o caroço não tem poder nenhum. Mas quando o caroço some, o poder começa a se manifestar. Quando você some na presença dele, a glória vai começar a se manifestar. Quando você diminuir, que ele cresça e eu diminua, que ele cresça e eu diminua, o poder começa a se manifestar. Quando eu diminuo, quando a glória é dele, quando o louvor é dele, quando a honra é dele, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Espírito, nós oramos nessa noite. Usa o teu povo. Ativa dons aqui, Senhor. Dons que estão dormindo. Dons que estão dormindo. Deus, usa teus filhos. Usa teus vasos. Usa teus profetas no meio da tua casa. Usa teus filhos nas línguas estranhas. Usa teus filhos, Pai amado, na interpretação. Usa teus filhos para profetizar. Usa teus filhos para curar. Por que você não diz amém aí, irmão? Por que você não diz isso é para mim, Jesus? Por que você não diz aleluia? Usa teus filhos nas palavras de sabedoria, nas palavras de conhecimento, na fé, no discernimento dos espíritos. Dá-nos força. Dá-nos força. Oh Espírito Santo, Tu me incomodas nesses dias. Lamprocha e que mandou ramantara candere baraia. Rebochebe andorou mandara sai de que mandore manaraia. Levanta uma igreja poderosa nesses dias. Levanta uma igreja poderosa nesses dias. Vai crescendo louvor. Levanta uma igreja poderosa nesses dias, Senhor. Levanta uma igreja poderosa nesses dias, Senhor. Levanta uma igreja poderosa nesses dias. Quem é você, irmão? Diga: eu sou uma igreja poderosa. 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 Na força do Espírito, pelo poder da palavra pregada, tu dirás sim para Deus e não para o pecado. Dirás sim para Deus e não para o pecado. Oh glória, aleluia. O pastor Renan me ajudou aqui, aleluia. Tu dirás sim para Deus e não para o pecado. Tu
Tu dirás sim para Deus e não para a pornografia. Tu dirás sim para Deus, aleluia, e não para a prostituição. Tu dirás sim para Deus e não para a usura. Tu dirás sim para Deus. Pastor Marcelo adora uma frase que eu falo. Ele adora uma frase que eu falo. Eu vou contar até 3 e você vai aplaudir o Senhor na proporção na qual você recebe essa palavra. Quantos recebem essa palavra? 1, 2, 3. Aplauda na proporção ao qual você recebe essa palavra hoje.